Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Temos a imagem do problema aqui, então, do que está acontecendo, tá? Esse aqui é o nosso objeto. O objeto está sendo lançado em direção a um espelho côncavo, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, o que vai acontecer? A nossa ideia é calcular a velocidade da imagem dele. Então, eu posso inicialmente descobrir qual é a distância que a imagem vai estar do vértice do espelho, utilizando a lei de Gauss. Daí vai ficar assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Perceba que, se eu substituir esses dados fornecidos, ó, fica 1 sobre 100 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre o P'. Então, passo ele para lá, vai ficar 1 sobre 100 menos 1 sobre 50 é igual a 1 sobre o P'. Se eu multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, então isso aqui vai ficar menos 1 aqui em cima e embaixo fica 100. Ou seja, concluímos que o P' corresponde a menos 100. Pelos dados fornecidos, menos 100 metros. P' negativo quer dizer que a minha imagem ela é virtual. Então, entenda, o foco aqui ele é maior que zero. Foco maior que zero, o espelho é côncavo. O P' é negativo. Então, P' negativo quer dizer que a minha imagem ela é virtual. Então, vamos encontrar a ampliação. Então, a ampliação vai ficar A igual a menos P' dividido por P. Então, vai ficar menos 100 dividido por 50, ou seja, menos 2. O A está dizendo que ela está maior, tá bom? Mas ela está menos 2. Então, menos 2 quer dizer que ela não está direita, ela está invertida. Então, encontramos aí uma ampliação negativa. Beleza? E aí, Felipe, como é que a gente faz para velocidade? Eu vou anotar aqui, vou separar os dados já encontrados. Temos aqui o P', que é menos 100 metros. E temos a minha amplitude. Então, organizando aqui. A amplitude, ela vale menos 2. Isso aqui foram os dados encontrados para a gente. Como é que a gente vai trabalhar com a velocidade? Observa que o objeto está alinhado, ele está ao longo do eixo. Se ele está ao longo do eixo, vai ser melhor de trabalhar, porque a gente pode decompor simplesmente no eixo X e no eixo Y. Então, para as minhas componentes de velocidade, eu tenho que o X é igual a componente U vezes cosseno de 60. Então, isso daqui vai ficar o U, que é 5, e o cosseno de 60 é 1 meio. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 2 metros por segundo. A minha velocidade do eixo Y, ela fica U vezes o seno de 60. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Então, eu encontrei aqui as minhas componentes do objeto. Vamos então às componentes da imagem. Como é que a gente vai fazer? Para a imagem, temos a equação lei de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Se eu diferenciar essa equação em relação ao tempo, vai ficar a derivada em relação ao tempo de 1 sobre F, que é igual a derivada em relação ao tempo de 1 sobre o P, mais a derivada em relação ao tempo de 1 sobre P'. O foco ele é constante, então a derivada de uma constante ela é nula, é zero, tá? Então vai ficar zero igual a... Esse termo ele sobe, fica P elevado a menos 1. Então o menos ele desce, fica P elevado a menos 2 vezes dP dt. De forma análoga para o segundo termo, então menos ele desce, P' elevado a menos 2 vezes dP' dt. Acontece que esse termo, dP dt, é a velocidade do meu objeto que está ao longo do eixo X.
Então, isso aqui é a velocidade do objeto ao longo do eixo x. E esse termo aqui é a minha velocidade da imagem ao longo do eixo x também. Então, se eu passar esse termo aqui para o outro lado, vai ficar assim, ó. Velocidade da imagem ao longo do eixo x, ela é igual a... esse termo ele desce, ele vai para o denominador. E esse termo que passou para o outro lado, ele está aqui também no denominador. Aí quando ele subir, ele sobe para o numerador. Então vai ficar assim, ó. Menos P' sobre o P, isso ao quadrado, a velocidade do meu objeto no eixo x. Se você observar, essa expressão é o valor da aceleração, tá bom? Então, como essa expressão é o valor da nossa aceleração, outro cortezinho aí, tá? Tô cansado. Se você observar, essa expressão é o valor da nossa ampliação. Como é o valor da nossa ampliação, então eu posso substituir ali pelo menos 2, né, que a gente encontrou. Mas vamos encontrar a velocidade do eixo y, velocidade da imagem relacionada ao eixo y. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos P' dividido por P também é calculado como I dividido por O. Ou eu posso escrever Y dividido por X. Daí, o que acontece nessa expressão? Quando eu faço a derivada em relação ao tempo, isso daqui vai ficar relativamente simples, porque fica a derivada em relação ao tempo de Y é igual a menos P' dividido por P vezes a derivada em relação ao tempo de x. E se você observar, esses termos aqui não estão alterados, tá? Como o P e o P' ele vai ser constante, essa razão, né? Essa ampliação. Então a minha velocidade da minha imagem do eixo y é igual a menos P' dividido por P vezes a velocidade do meu objeto para o eixo x. Eu estou fazendo essa análise considerando que ele está se movimentando, galera, somente no eixo y, beleza? É como se eu tivesse feito uma situação, olha só, somente ele no eixo, andando no eixo x, e somente ele nesse eixo, indo só ao longo do eixo y, para encontrar cada uma de suas componentes, beleza? Lembrando que eu estou fazendo isso porque ele está em cima desse eixo. Então, pelo fato dele estar em cima desse eixo, eu vou agora calcular minha velocidade resultante da minha imagem. A velocidade resultante da minha imagem, ela é simplesmente a raiz quadrada da velocidade da minha imagem no eixo x ao quadrado, mais a velocidade da minha imagem do eixo y ao quadrado, ok? Então, qual o valor de cada uma delas? Bem, elas podem ser encontradas de acordo com os dados fornecidos aqui, ó. Então, a velocidade da minha imagem ao longo do eixo x vai ficar igual a... Vou pegar o módulo dela, tá bom? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 meios. Então, isso daqui dá 10 metros por segundo. O módulo da minha velocidade da imagem ao longo do eixo y vai ficar, então, a ampliação só, que ela vale 2, vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou simplificar aqui. Então vai ficar 5 raiz de 3 metros por segundo. Bem, feito isso, agora eu posso finalmente para o resultado final. A minha velocidade da imagem, nesse instante, fica raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo essas contas aqui, colocando em evidência, isso pode ser, eu posso dividir 10 ao quadrado como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Aí o 5 com o 5 daqui, eu posso tirar ele da raiz. Então vai ficar 5. Aí aqui, ó, 2 mais esse raiz de 3, ele vai virar um 3 quando eu levar ele ao quadrado. Então 2 ao quadrado fica 4. 4 mais 3, 7. Ou seja, 5 raiz de 7 metros por segundo é a velocidade da minha imagem nesse instante, tá bom? Lembrando que isso é nesse instante por quê? Porque depois, quando o objeto se desloca,
ele vai estar uma alturazinha já em relação ao eixo principal. Ele se locomoveu para frente, então o P dele foi modificado. E aí então ele vai ter outro valor, ok? Essas expressões aqui, elas fornecem sempre os dados para análise da velocidade instantânea para a situação descrita no problema. Beleza? Bem, vou ficando por aqui, espero ter te ajudado. Grande abraço.